Um experimento didático demonstrativo é aquele que serve apenas para ilustrar um fenômeno. Normalmente, o professor pode usar esse tipo de experimento para ajudá-lo a explicar um conceito, uma lei ou uma teoria. Inúmeros experimentos demonstrativos são descritos em livros didáticos. Eventualmente, o professor que apresenta e manipula algum desses experimentos nas aulas. Aos alunos, cabe somente fazer comentários ou tentar esclarecer eventuais dúvidas com o professor. Um experimento didático investigativo tem mais funções educativas do que a simples ilustração de um fenômeno. Requer a explicação de perguntas que guiam os procedimentos a serem realizados pelos professores ou pelos próprios estudantes. Em ambos os casos, o professor orienta, faz sugestões, apoia as iniciativas e procura manter a memória científica das ações formuladas, especialmente se os estudantes são crianças ou têm pouca familiaridade com atividades dessa natureza. É fundamental que as ações realizadas no planejamento do experimento investigativo sejam avaliadas por todos os envolvidos e também sejam coerentes com objetivos previamente definidos e as perguntas que orientam o trabalho coletivo. As respostas às perguntas não são obtidas do experimento em si, mas das discussões sobre as hipóteses que apoiam a realização dele. Para estimular a elaboração de questões a serem investigadas por meio do experimento, o professor deve criar situações de envolvimento dos estudantes, valorizando relatos das experiências pessoais e coletivas a respeito dos fenômenos abordados. Aqui, a intenção não é constranger os estudantes sobre ideias cientificamente equivocadas, mas criar oportunidades para que eles possam refletir sobre suas ideias, apresentando-lhes conceitos e procedimentos cientificamente pertinentes, construindo novas relações desses conhecimentos com o que eles já sabem, ampliando assim seus modelos individuais de conhecimento. É possível transformar o experimento didático demonstrativo em experimento didático investigativo, mas isso implica rever as nossas concepções do que significa produzir conhecimento no espaço social da sala de aula. Em uma perspectiva de ensino por processo de produção e elaboração de modelos, vale a pena considerar algumas dicas. A transformação requer considerar que o experimento possui uma base teórica. Ele é imaginado e planejado a partir dessa base teórica. Busque compreender qual o contexto teórico retratado pelo experimento demonstrativo e observe qual é o fenômeno que ele ilustra. Relacione o contexto teórico do experimento demonstrativo com temas de relevância social ou de interesse dos estudantes, avaliando em que medida o experimento pode auxiliar no debate e acrescentando informações ao tema. Elabore uma pergunta para o experimento. Crie condições para que os estudantes planejem e anotem como proceder, tendo em vista a pergunta. Em geral, um experimento didático demonstrativo é apresentado em uma sequência encadeada de procedimentos. Procure reformular esses procedimentos com orientações que posicionem os estudantes na condição de autores do processo de aprendizagem, propondo e avaliando as ações na tentativa de produzir informações úteis e relevantes para ajudá-los na elaboração da resposta à pergunta. Procure propor o experimento didático investigativo durante o percurso de estudo de um assunto ou tema, que seja objeto de discussão da turma ou grupo de estudantes. Incentive a participação dos estudantes. Se for um experimento didático investigativo proposto por você à turma, explicite a pergunta e o objetivo do experimento. Dê tempo para que eles formulem a pergunta e apoie os estudantes nesse processo. Valorize as experiências pessoais dos estudantes, suas ideias e imaginação sobre o assunto em estudo. Planeje as ações em conjunto com os estudantes,
Registre essas ações por escrito. Nesse caso, convide a turma para avaliar em que medida as ações propostas no planejamento permitem gerar informações úteis e importantes para a pergunta que orienta a realização do experimento. Se for algo proposto pelos estudantes, contribua com o processo de reflexão deles, ajudando-os no estudo sobre o assunto e na concepção do experimento a partir de um contexto teórico. Incentive a construção de registros como notas de campo, desenhos, fotos e convide todos para se manifestarem. Proporcione momentos para a construção de uma memória científica.